voz de Deus. Aleluia. Oh, Deus de maravilhas, aleluia. Santo é teu nome, Senhor, aleluia. Aleluia. Quem está chamando, meu irmão Ronaldo, com mais um hino, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus nesta noite. Santo, santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória, 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 aleluia. Aleluia. Não é hora de pensar em desistir. Aleluia, aleluia, aleluia. Não é hora de pensar em desistir. Não é tempo de querer voltar atrás. Nessa luta Deus quem vai cuidar de ti. Nesse vento não vai te deixar jamais. Não tem vendaval que não só faça tão mal, nem muralhas que possam ficar de pé. Tudo tem que obedecer se Ele ordenar. Tudo pode naquele que tem fé. Não há portas que tirem fechadas, nem ferida não cessará. Não tem noite, não fique dia, nem tristeza maior que alegria, mais pureza que tua santidade, mais fiel que tua fidelidade. Não é como é tua bondade, não é como maior majestade. Tu das tudo que não sei dizer, nenhum livro se pode escrever. Como amas ninguém pode amar outro Deus igual a ti. Aleluia, nunca haverá um Deus igual a esse, que não nos julga, que não nos condena, mas que salva, que liberta, que levanta e toca para louvar e engrandecer o seu nome dele, para dizer que ele ainda é Deus, que ele ainda não mudou. Aleluia. Não há portas que fiquem fechadas, nem ferida pra não cessar nada. Não tem noites que não fique dia, nem tristeza maior que alegria, mais pureza que tua santidade, mais fiel que
majestade. Tu és tudo que eu não sei dizer, nem no livro se pode escrever. Como amas ninguém pode amar, todo Deus igual a ti nunca haverá. Glória a Deus, aleluia. Agora vamos passar para a palavra, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem está chamando aqui na frente o nosso presbítero, irmão Daniel, aleluia, vai trazer a mensagem, aleluia. Ficou responsável pela palavra do Senhor. Glória a Deus. E quem está chamando o auxiliar irmão Cristiano, aleluia, para orar juntamente com a igreja, aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai celestial, mais uma noite, Senhor, nos reunimos em Tua presença, Pai, para Te louvar, para Te adorar, Pai. Ouve, Senhor, o nosso louvor, Pai, e através do nosso louvor venha falar conosco, Pai. Usa aqui, Senhor, Teu servo, Pai, que for encarregado, Senhor, de transmitir a Tua mensagem a esse povo, Pai. Vem, Senhor, através da boca dele, Senhor, transmitir as Tuas palavras, Pai. Não fala, Senhor, o que queremos ouvir, Pai, mas fala, Senhor, que a Tua vontade mandar, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, salva, liberta, Pai, essa noite, ó Pai. E que todo aquele que, Senhor, entrou aqui triste e abatido, Pai, saia daqui cheio, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai. Usa ele, Senhor, por tudo quanto Tu queres, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmão? Amém. Glórias a Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 4, e versículo de número 30. Livro de João, capítulo de número 4, versículo de número 30. Eu confesso para os irmãos que eu estava meio preocupado. Eu não sabia o que eu ia falar para os irmãos. Aí, uns 2 dias atrás, eu estava aqui sentado, conversando com o auxiliar irmão Ronaldo. Ele assim, não te precisa nem te preocupar, irmão. Só no fato de tu subir ali em cima do púlpito e falar alguma coisa, o nome do Senhor já está sendo glorificado através da tua vida. Aleluia. Livro de João, capítulo 4, e versículo de número 30. Ai, a sua mãe não está aqui. Amém, irmão? Amém. Diz assim: saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Não. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos
ou temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Até aqui, irmãos. Os irmãos podem tomar os seus assentos, adorando e glorificando o nome do Senhor, por Ele estar neste lugar. Glória a Deus. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade, e também ao meu pastor, irmão Elias, que me escalou para me pregar nesse primeiro dia do 4º Congresso de Missões da Igreja Cristã Primitiva do Balneário Arroio do Silva. Eu quero dizer para os irmãos também, irmãos, que o meu coração esta noite aqui está em festa, porque há pouco mais de 4 anos atrás, eu perambulava por esta rua de um lado para outro, sem nenhuma direção, dominado por uma droga maldita, sendo um fantoche de Satanás. Não tinha nenhuma esperança, não tinha nenhuma expectativa de vida. A sociedade já tinha decretado a minha morte, o crime já tinha decretado a minha morte, a polícia já tinha decretado a minha morte, Satanás já tinha decretado a minha morte. Mas nem tudo está perdido quando se crê em Deus, irmão. É dele que é a última palavra. Ele tem em suas mãos as chaves da morte, do inferno. A sua palavra diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir o nosso pedido de socorro, e nem os seus braços encolhidos para que não possa nos salvar nos momentos que nós mais precisamos. E foi isso que eu fiz. Quando eu não aguentava mais, quando eu não tinha mais forças, eu disse para o Senhor: Deus, eu sei que amanhã eu vou voltar a fazer as mesmas coisas que eu fiz hoje o dia todo, mas eu não quero esta vida para mim. Por favor, me tira desta vida, muda o meu cativeiro, muda a minha história. E assim Deus fez, irmão. Deus me arrancou das garras de Satanás, mãos poderosas, lavou as minhas vestes, me cobriu com o seu sangue, perdoou meus pecados e me deu essa oportunidade de salvação. E aqui estou eu hoje, pregando a palavra do Senhor num culto de missão, num congresso de missão. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, irmão, ele nos relata a história, o desfecho da história do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. A história diz que Jesus estava na Judéia, só que decidiu ir para a Galileia, mas era preciso antes passar na província de Samaria. Eu não sei te dizer que se era preciso passar na província de Samaria, porque Samaria ficava no meio do caminho entre Judéia e Galileia, ou se realmente Jesus tinha algo para fazer já naquele lugar. Eu só sei dizer que quando Jesus chegou naquele lugar, a história daquele lugar e a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Porque quando Jesus chega, o que era feio fica belo. Quando Jesus chega, o que é triste se transforma em alegria. Quando Jesus chega, o que é morte se transforma em vida. Quando Jesus chega, o que é fim se torna começo. Quando Jesus chegou na minha vida, eu era um drogado, eu era um craquento. Hoje eu sou um missionário, pregador da palavra do Senhor. E Jesus está aqui esta noite para te abençoar. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Deus está neste lugar, irmãos. Aleluia. A história diz, irmãos, que quando Jesus chegou em Samaria, ele se sentiu cansado. Aí ele se sentou ao lado da fonte de Jacó, enquanto seus discípulos saíram para comprar comida. E nisso se afastou, se aproximou daquele poço, uma mulher samaritana. E Jesus puxou conversa com ela, pedindo para ela que ela lhe desse água. E ela ficou surpresa, porque não era comum um mestre judeu conversar com uma mulher desconhecida, ainda mais ela sendo uma samaritana, porque os judeus eles não se davam com os samaritanos. Mas Jesus deixou de lado todos esses pormenores e ofereceu para essa mulher água viva, uma água que quem beber nunca mais terá sede. E ela riu, irmão, porque ela olhou para Jesus. Jesus não tinha nenhum balde e o poço era fundo. Então como é que ele ia tirar essa água? Aleluia. Mas mesmo assim ela desejou essa água, mesmo assim ela pediu essa água para Jesus, mas apenas pelo simples fato de ela não precisar mais voltar ali naquele poço para pegar água daquele poço. E como não era certo que uma mulher recebesse um presente sem a presença do seu esposo, Jesus manda que ela vá buscar o seu marido. E é no momento que ela diz para Jesus que não tem marido, que mais uma vez Jesus a surpreende ao revelar para ela que ela já tinha tido 5 maridos, estava vivendo agora em um relacionamento ilícito, estava vivendo em pecado. Aí ela entende que está falando com um profeta e muda de assunto.
perguntando onde seria o lugar ideal em que as pessoas deveriam adorar a Deus. E Jesus disse para ela que chegaria um tempo, e esse tempo já chegou, em que as pessoas não precisariam mais se preocupar em aonde adorar a Deus, mas sim em como adorar a Deus, ou seja, em espírito e em verdade. E Jesus também revelou para ela que Ele era o Messias, o Salvador da humanidade, que os samaritanos também estavam esperando. Quando aquela mulher, ela escutou isso, quando ela teve essa revelação, ela não perdeu tempo, ela largou tudo que ela tinha e ela saiu correndo em direção à aldeia para avisar os samaritanos o que tinha acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O tema do nosso congresso: qual é a tua ocupação? O irmão Elias estava preocupado porque muita gente faltou esta noite. Congresso de missões. Esta noite, irmão, eu queria pedir não somente prestar os teus ouvidos, mas também a tua atenção, para que eu não vou pregar esta noite. Quem vai pregar é o irmão Adilson, vai pregar amanhã, ele é pregador, eu não prego, eu só falo aquilo que o Senhor mandou falar. Esta noite eu queria compartilhar contigo de um assunto tão importante para o crescimento da obra de Deus, que é fazer missões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E disse Jesus: ide e pregai o evangelho para toda criatura. Aquele que crê e ser batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias sem fim do Senhor é a explicação de missões, o amor imerecido de Deus pelo homem caído, pela restauração do perdido. A vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, mas antes que todos se arrependam. Com esta palavra, irmãos, levanta a necessidade de fazer missões para a vitória da igreja, como sendo a tarefa suprema e fundamental. E como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? A tarefa principal da igreja de Cristo é pregar as boas novas da salvação e pregar para todos os povos, todas as nações, todas as criaturas. Quem é pai ou mãe sabe a dor que um simples corte no dedo de um filho causa. Mas contudo Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus, que é soberano e Senhor de todas as coisas, se sujeitou a tamanha humilhação para salvar os perdidos que desejava resgatar, quanto é que não vai ser maior a nossa obrigação, irmãos, de pregar o evangelho para toda criatura? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Com esta palavra, irmãos, nós podemos comparar a igreja ou o cristão que não faz missão com aquela figueira estéril do livro de Marcos, pois não produz um fruto agradável ao Senhor. Todo cristão, ele é um missionário. A primeira e melhor forma de um cristão agir como um missionário é na oração. Louvado seja o nome do Senhor. E vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. E chamando seus discípulos, disse: a seara, na verdade, é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. Nesse ponto é inaceitável que qualquer cristão seja negligente. Nós oramos por tantas coisas. Oramos por um cargo, oramos por uma posição, oramos por um dom espiritual, oramos por uma porta de emprego aberta, oramos por uma cara metade. Mas muitas vezes esquecemos de orar pelo que é mais importante, para que o Senhor da seara envie mais trabalhadores para a sua seara, para que o Senhor da seara venha fortalecer os braços daqueles que já estão trabalhando na sua obra, para que o Espírito Santo venha abrir os ouvidos e quebrantar os corações daqueles que estão desapercebidos, daqueles que estão acomodados, os missionários. Quantas vezes eu e você pedimos a Deus para que Ele viesse nos ajudar a cumprir a obra que Ele quer que nós façamos? Glória a Deus. Muitas vezes nós não oramos nem por aqueles missionários que são levados para os locais mais isolados, que sofrem, que expõem as suas famílias ao perigo, levando a palavra de Deus a locais onde a pregação do Evangelho